Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, jovens, boa noite. Boa noite. Boa noite. Gabriel, da Silva Boa Almeida. noite. Tudo bem, Gabriel? Tudo tranquilo, em paz. Graças a Deus. Boa noite, Maurício. Boa noite, Renilda. Boa noite, Marlene. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Muito bem. Boa noite, Marlene. Boa noite, Boa Marlene. noite, boa noite. Está me ouvindo? Estamos ouvindo você muito bem. Que maravilha. Mais um programa Alô Jovem. E hoje nós estamos com o tema Desvendando os Significados do Sexo. Olha que coisa bacana. Queremos você aqui conosco. Venha participar. Se inscreve no nosso canal, viu, Gabriel? Se inscreve no nosso canal. Você está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Venha fazer parte da nossa família. Família Alô Jovem na Estação da Luz com o nosso querido Tavares. Então, é uma grande satisfação receber você, Gabriel, você, Maurício e Marlene, que já faz parte dessa família, e nós estamos recebendo e acolhendo com muito carinho o nosso querido Gabriel. E você que nos escuta hoje ou mais tarde, o nosso abraço. Aquele abraço. Seja bem-vindo. Compartilhe essas informações, porque hoje o tema está assim... salpicante, e eu tenho certeza que todo mundo vai multiplicar essa informação. Nós, através da Estação da Luz, estamos quebrando tabus com relação ao sexo. E vamos perceber que o sexo é uma dádiva divina, é algo sagrado e que nós precisamos aprender a respeitar. Não é assim, Maurício? Sem sombra de dúvida. Algo relacionado diretamente à cocriação, ao movimento, à sequência da vida. Extremamente sagrado. E prazeroso também. Isso, muito bem. E, dando prosseguimento ao nosso programa, nós vamos, então, convidar o nosso querido Gabriel. Você faz, Gabriel, a prece inicial? Posso fazer? Sim ou não? Posso? Pode ser? Pode. Perfeito, muito bem. Chegou chegando. Pode fazer, Gabriel, por favor.
Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, venho aqui lhe pedir por mais um momento de que seja de muito aprendizado, de harmonia e de resoluções. Venho aqui agradecer por mais um dia, por todos nós, encarnados e desencarnados, aqui presentes neste momento, de muita aprendizado e tranquilidade. Amém. Que assim seja, meu querido. E assim com certeza será. Que bênção. Deus seja louvado. Que bênção. Estamos aqui. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Vamos lá. Então, nós vamos prosseguir os nossos trabalhos trazendo um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Vida e Sexo. Quer dizer, na verdade, é do livro Vida e Sexo, né? De Emmanuel, quando ele traz a carga erótica. E aí ele diz assim: o instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, isto é, enraigada, né? Incrustada em nós, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos de séculos, na esfera animal, a individualidade, erguida à razão, surpreende em si mesma todo o mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida, nos fala Emmanuel. À vista do exposto, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida, sob o patrocínio do sexo, Emmanuel trazendo para nós o poder do sexo, nascida ou renascida, sob o patrocínio do sexo, carreia consigo determinada carga de impulsos eróticos, que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. É assim que o nosso querido Emmanuel, e com essa mensagem do livro Vida e Sexo, que nós damos assim prosseguimento a este programa, que eu tenho certeza que hoje nós teremos muitos internautas aí fazendo perguntas. Venha participar com a gente. Elisete Mendes, seja bem-vinda, Elisete. É uma satisfação tê-la conosco. Compartilhe esse link com centenas de pessoas para, então, juntos conversarmos, compartilharmos informações pertinentes ao sexo. Muito bem. E assim, nós vamos com o Gabriel, é o nosso... É a primeira vez dele no programa. Nós vamos pedir para que Gabriel fale para nós o que é que ele pensa, o que perpassou na mente dele quando nós estávamos, então, o convidando com esse tema, desvendando o significado do sexo. Pode falar, Gabriel. Eu acho que pelo fato de eu já ter ali um conhecimento da evangelização, atualmente estou na juventude, eu já tenho um pensamento, eu acho que incomum em relação às outras pessoas sobre o sexo. Que eu tenho o seguinte pensamento: para mim, o sexo é um momento da troca de energia entre dois espíritos. Não é só a questão do prazer. É uma questão ali que, se um não tiver com a energia tão boa, já não vai ter aquela troca, vai ser o desgaste da energia. Então, para mim, o sexo é muito relacionado à troca de energia das pessoas, né? Porque quando em harmonia, há essa troca de energia que beneficia os dois espíritos, mas que quando não tem uma harmonia entre esses dois espíritos, acaba causando um desgaste dos ambos, né? Ô, Gabriel, a sua fala me instigou, me deixou assim com a minha mente, uau! Você falou que é harmonia, olha só,
a minha provocação. E nos casos de estupro, como é que fica? Não há essa troca de energia, né? Acaba desgastando, porque como não houve harmonia, acaba tendo desgaste, né? Porque ali não foi um momento em que houve afeto, carinho, troca de amor, foi um momento de expiação. Nossa, olha, meninas, eles foi um momento de expiação. E meu caro Gabriel, olha que coisa. Gente, eu avisei a vocês que o programa hoje ele estava assim, inteiramente degustativo. Tá certo, meninos? Tá certo isso? Quem vai experimentar? Ai, delícia! Bom, por que você afirma, querido Gabriel, que é um momento de expiação? Porque, querendo ou não, a gente que estuda sobre os princípios, a gente sabe que isso não condiz com o que foi ensinado para a gente. A gente sabe que cada um tem seu livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. E que tem pessoas que tomam decisões mais... que acabam fugindo do respeito, né? Porque o respeito é o momento em que você não ultrapassa o respeito do outro. Então, nos casos de abuso, há uma falta de respeito, porque você está atingindo o respeito do outro, e assim não é um momento de harmonia, né? Não há o amor, a troca de energia saudável. Maurício, meu filho, e aí? Concordo muito com a fala do Gabriel nessa fala, né? Eu diria que é uma troca de energia em desequilíbrio, né? Onde chega alguém como um verdadeiro algoz, agressivo, violento, e de um outro lado alguém com uma energia da vítima, né? Então são energias, uma troca que sim, acho que tem muito do que o Gabriel falou da expiação desses dois seres, né, que estão vivenciando essa cena, né, e é um aspecto realmente, infelizmente, que ainda ocorre na sociedade, né, numa frequência muito maior do que gostaríamos. Uhum. Mas concordo muito com a fala do Gabriel. Ô Maurício, para a gente deixar os nossos ouvintes, quem vai nos assistir depois e agora, o que é expiação? O que a doutrina espírita nos explica com relação a isso? Poderia somar a questão tanto das provas e expiações. São momentos em que a gente acaba sendo exposto a determinadas situações, às vezes extremas, como foi exemplificado aqui no caso do estupro, né? Onde se observa ali como essa pessoa vai lidando com essa situação. Né? Essa expiação, eu entendo que ela ocorre ali para os dois lados, né? Nesse caso, tanto para o ser que agride, quanto para quem é a vítima. Né? O que cada um deles consegue amenizar de outros momentos em que, de repente, teve uma intensidade muito maior esse ato de violência, né? Ou essa posição da vítima. De repente, são contrapontos que acontecem ali entre duas pessoas, alternando vítima e algoz, por exemplo. E aí vai se observando de repente, essa transferência de papéis em encarnações diferentes, para que elas vão desenvolvendo justamente esse equilíbrio e perceber que eu não preciso ficar nem tanto na vítima, nem tanto no algoz. Né? Essa é a minha visão sobre essas provas e expiações que nós vivenciamos aqui. Marlene, você está aí com essa vontade de falar. Fala aí, Marlene. Muito oportuno. Hoje é o Dia Mundial do Perdão. E aí, falando sobre esse assunto de expiação, quando a gente deixa de cumprir uma lei natural, que é a ação e reação, e que se no meio do caminho não tem o perdão, por conta do seguinte: o que foi que eu fiz para atrair a ação do estuprador que está em mim?
Então, essa ação que teve a reação, mas que quando a gente tem outras oportunidades, a gente vai despertando a consciência e acorda e vai. Porque assim, olha como as famílias se formam. Então, esta família que se formou a partir deste ato caminha com a dor, com o sofrimento. Vai chegar um instante em que o que impera no planeta é o amor. Então, se reencarna novamente numa oportunidade de equilibrar essas forças, como o Gabriel falou, a harmonia. Porque tudo no universo caminha em harmonia. Então, é o perdão. O perdão começa tudo. Que aí para esse processo do Dharma e do Karma. Então, nós podemos entender que, fazendo uma síntese do que vocês trouxeram, podemos entender que expiação é você vivenciar aquilo que você impôs no outro. Né? Gerou. Isto é sofrer o que fez o outro passar por aquilo que você fez o outro passar. Entretanto, não se faz necessário nós vivenciarmos algo desta ordem. É por isso que a literatura nos convida, Emmanuel, em todas as suas mensagens, nos convida ao trabalho. O Livro dos Espíritos está lá na terceira parte falando da lei de trabalho. Porque quanto mais nós trabalhamos, mais nós lapidamos o nosso perispírito, consequentemente, nós não precisamos viver, experienciar aquilo que nós, de alguma maneira, fizemos que o outro passasse. Né? O pai, ele não quer castigar, ele não quer castigo, ele quer a misericórdia, ele quer digamos assim, o resgate. Ele não quer a morte, ele quer justamente a misericórdia. Pronto. E que a questão de a gente caminhar, tirando de cima dos ombros a culpa, e também dizendo, eu não vou sofrer, eu escolhi reparar um ato insano. Porque, assim, quando a gente coloca dentro do processo de que você vai sofrer da mesma forma, não, porque se eu cometi uma violência que agrediu o outro, eu, quando desperto disso, eu vou trabalhar com pessoas que sofrem com esses atos, eu vou estar perto de alguém, sabe? O universo te dá várias oportunidades de você reparar a sua falta. Uhum. É por isso que o Pai quer a nossa redenção, a nossa misericórdia. Muito bem. Agora, voltando para cá. Vamos lá. Ô, meninos e meninas, a dor de cabeça, ela pode ser aliviada no ato sexual? Como é que é isso? Olha, Tchan. Eu quero comentar de imediato. Eu quero falar dos hormônios, porque assim, se eu não estou querendo, com a pessoa que eu escolhi, como disse Gabriel, compartilhar energia, a primeira coisa que eu vou dizer, eu não quero porque eu estou com dor de cabeça. Mas aí a neurociência vem cá e diz para a gente que as carícias nos centros nervosos, esses estímulos chegam aos músculos que vão se descontraindo, e aí desperta quem? A endorfina, que diminui a sensação de dor. Então, quando eu quero de fato, e por um acaso eu estou sentindo uma dor, e se realmente eu quero realizar o ato, esse ato vai me trazer benefícios. Mas lembrando que, como a gente começou tocando no assunto de estupro, essa pessoa que sofre uma agressão nesse nível, possa que isso gere um trauma, mas uma pessoa de bem, um casal em harmonia, eles podem ter esses benefícios da endorfina. E lembrando também, o ato sexual é único, trata da sua expressão exclusiva de força vital básica. É poderosa, essa força transforma, essa força é criativa, a força que traz a vida. Então, isso traz também seus benefícios. Quando a gente fala de um ato sexual de um casal saudável.
Vamos falar só de coisas boas nesse momento. Maurício, queremos ouvir você. Sim, como a Marlene bem disse, né, essa endorfina tem um efeito relaxante muito forte no corpo, então pode ajudar, contribuir diretamente com essa dor de cabeça. E, inclusive, nós já observamos que pessoas, né, geralmente mulheres que têm crises de enxaqueca, existem questões vinculadas à sexualidade, de repente alguns bloqueios vinculados à sexualidade que refletem nessa dor de cabeça, na enxaqueca, né, e nos sintomas todos que acompanham. Então, tem sempre ali um trabalho terapêutico acompanhando, entendendo que bloqueio é esse, que às vezes pode começar ali até na figura do pai, né, na figura masculina do pai, transferindo para o parceiro. Então, é algo sim que quando o fluxo do ato vai se normalizando, se harmonizando, né, junto a essas pessoas, essa dor de cabeça também ela pode não se manifestar mais. Ela simboliza também essa harmonização. Muito bem. Mas traz para cá, Maurício. Vamos desvendar um pouquinho mais esse negócio, a figura do pai e a figura do parceiro. Como é que é isso? Projeção. Isso é um processo que todos nós fazemos, né? Tem uma transferência que nós fazemos. Por exemplo, eu acabo transferindo muito da figura da minha mãe para minha esposa, em vários aspectos, isso sempre no inconsciente, né? E assim como uma mulher olhando para a figura do pai, transfere questões dessa figura do pai para o marido. Então, de repente, algo que essa mulher vivenciou com o pai, que trouxe um forte movimento de negação por uma ação, por um movimento, por uma escolha do pai, né? Isso pode ter um reflexo direto naquilo que ela vivencia com o marido. Sim, sim. E no meu caso, junto com a esposa. E como tratar isso aí, Maurício? Já que você trouxe essa questão da figura do pai e a figura do parceiro, como é que a gente trata? Por exemplo, veja se a gente entendeu. Digamos, uma experiência, uma atitude desagradável do pai para com a filha, um exemplo, do pai para com a filha. E a gente transporta isso para o parceiro. Como tratar essa linha, esse processo? Essa transferência é algo extremamente humana, tá? Sim, Acho que é bom ressaltar isso, tá, Renilda? Por exemplo, aqui no olhar para vocês, né, em especial para a Renilda e para a Marlene, eu também já posso fazer e de repente faço algumas transferências disso, da minha mãe para vocês, da minha esposa para vocês, da mesma forma que olhando para o Gabriel, de repente eu faço a transferência de algo vinculado ao meu pai. Isso é algo muito humano, tá? Mas dependendo, sim, daquilo que se nega ou que gerou um impacto emocional, realmente, processo terapêutico, explorando essas questões ainda inconsciente, né? E aí sim, psicanálise, a própria constelação pode ajudar a voltar naquele momento com o pai, né? E trabalhar, ressignificar, trazer um novo olhar, harmonizar aquilo que foi impactante na infância. E às vezes a gente olha e fala, puxa, a culpa é dele, é da minha esposa, é do meu marido, quando na realidade é algo que já vem em desequilíbrio comigo, na minha vivência com meu pai ou com a minha mãe. Gabriel, o que você pensa sobre isso, Gabriel? Eu acho que vai depender muito da sintonia também entre essas duas pessoas. E no exato momento, né? Porque vocês podem ter uma relação boa, um casal pode ter uma relação boa diariamente, e chega para ter a relação sexual, e com essa dor de cabeça não resolve nada, porque a sintonia naquele momento não estava de acordo com o momento que os dois queriam. Então, é uma questão que vai trazer tanto o lado de um quanto o lado de outro. Em relação à dor de cabeça, eu vejo que a reparação, né, vai começar de você. Então, como vai começar de você, você tem que realmente saber, primeiro, se é isso que você quer realizar,
e se é o que o seu parceiro também quer realizar neste momento. Porque mantendo essa sintonia, eu acho que a dor de cabeça vai ser resolvida também. Ai, maravilha! Olha, tem Você uma já pessoa aqui fez, Gabriel, perguntando. com dor de cabeça? Me diga aí, Gabriel, me conte, pode contar. Sim ou não? Basta dizer sim ou Renilda, não. O quê? A dor de cabeça? Não, Sim. não. Fique tranquilo. Deixa... Bora, Marlene. tem uma pergunta aqui de Heloísa Heloísa? Borboleta. O sexo deve ser procriado somente para a procriação? Onde O está essa sexo pergunta? deve ser praticado somente para a procriação? Tá essa pergunta onde, mulher, que eu não estou vendo? Está no chat. Ah, tá. Passou aqui na nossa frente. Certo. Vamos responder logo, a gente vai adiantando e depois responde, gente. Olha, Responde. eu vou insistir no processo. Tudo é um ato sexual. Literal. Porque a natureza, ela existe e nós somos fruto de um ato sexual. Se você colocar no processo lá como é que chama? Dos vegetais, foi necessário que o homem plantasse, botasse a semente e todo aquele processo para que acontecesse. Tem o processo da germinação, tem os animais, tudo isso nos falando de vida, que ela está praticando só para a procriação, não. O sexo é praticamente um medicamento da natureza. Se você observar, é feito com muito carinho. É um medicamento. A pessoa fica. Tem várias. Eu peguei tudo de mais positivo que tinha falando de sexo e trouxe para o programa de hoje. Sim, mas tudo bem, Marlene, você disse que sexo é um verdadeiro remédio. Quem não faz sexo? Como é que fica sem esse remédio? É criativo. O sexo, ele não estou falando só do ato sexual, estou falando da vida em si. A vida em si. Essa energia pulsante que é a vida é sexo também. Então porque você se faz está trazendo sexo uma de outra várias formas. Hã? Se faz sexo de várias formas. Porque você está trazendo aí uma outra vertente com relação ao sexo. Sim, sim. Olha, o simples fato de eu parar e me alimentar saboreando as notas daquela comida, isso é gozo. Logo, o gozo está ligado ao sexo. O simples fato de eu parar e observar uma obra de arte e dentro daquilo relaxar, que é um ato sexual, que também depois do ato sexual você relaxa, e isso também é sexo. É por conta de que se direcionou apenas um ato com homem ou uma mulher sozinha, ou como for, mulher com mulher. Mas o sexo em si é uma coisa sagrada e sublime, e que você pode fazer justamente o que eu trouxe, em falando da caminhada, da atividade física. Tudo isso você está com você. Melhor coisa do que você estar com você. E aí, daí, você reverberar isso em volta do outro. É esse poder que está esquecido, de que se eu quero, não é promiscuidade, mas se eu reverencio a minha pessoa, ser eterno, único, isso já é um ato sexual, porque eu já gosto de mim. Eu gosto de mim, eu não vou partir para o outro pela carência. E a maioria dos relacionamentos que a gente observa hoje, eu descambo para conversar com o Gabriel, com quem quer que seja, porque eu estou carente de mim. Então, é algo a se observar. Eu queria mencionar o caso de Miss Lucy, é um caso de estudo de Freud, onde ela tinha uma recorrência de coriza e não sabia o que fazer mais. Já tinha procurado todos os médicos e não curava. E ele fez um monte de teste lá no laboratório dele, lá no consultório, e a jovem continuava com a dificuldade.
perguntou o que tinha acontecido com ela nesse fato. Por que aí ele disse, não, aconteceu um episódio em casa, ela tomava conta de 2 meninas, e um desses dias estavam brincando de cozinha, ela precisou sair, aí assou um bolo e o bolo queimou. E ela ficou assim muito sentida, e ficou aquele cheiro de bolo queimado no nariz dela, e ela sentia sempre esse cheiro de bolo queimado. Ela fez uma associação desse cheiro de bolo queimado, e toda vez que ela estava presente com o pai das meninas, pessoa essa que ela tinha uma simpatia, uma estima, e o rapaz era viúvo, ela sentia esse cheiro de bolo queimado. E Freud estava querendo saber, meu Deus, por que esse cheiro de bolo queimado? E aí ela foi associando essas coisas no que Maurício falou, a projeção. Ela estava deslocando do olfato para os sentimentos que ela tentava esconder que ela tinha desse viúvo, que ela desejava desposar o viúvo. E no jantar, sentada à mesa, ela também teve uma dessas crises, e Freud foi investigando, querendo saber o que aconteceu com Miss Lucy. E de fato, o que ela queria era assumir a sexualidade. Quando ele comentou isso com ela assim ficou meio assustada, né? Porque de fato ela queria, né? Porque antes dele ser viúva, ela já trabalhava na casa com a mulher do dono da casa. Então, quando você, no inconsciente, revela algo que você está querendo, mas escondeu de outra forma, e a moça ficou curada da sinusite aguda, que vinha outras coisas que ela estava desanimada, mas era o fato dela esconder dela essa vontade latente de ter um relacionamento com o patrão. Então, é um dos casos assim, que eu gostei muito de estudar quando fiz a parte clínica, foi esses mistérios que o nosso inconsciente nos revela. Então, que a gente não exclua da nossa vida essas coisas gostosas. Você está afim de comer um chocolate? Coma, mas coma com tesão, coma com vontade. Você está afim de comer algo crocante? Isso tudo interfere no processo da energia sexual. Senhor Maurício. Sim, Marlene, então vai muito nessa linha às vezes até da repressão, né? Da castração que às vezes sofremos, mas até complementando um pouco ali para a Heloísa, né, que fez a pergunta, é que às vezes nós associamos muito a questão do sexo com a penetração direto, né? E como a Marlene bem disse, é algo que vai além. E gostaria até de dizer assim que o sexo ele começa realmente até no autoconhecimento, né? No se tocar, no se perceber, né? Isso já desenvolve toda uma questão ali de autoestima, de autonomia, de autoconhecimento, o se conhecer, né? Inicialmente. E depois isso sim, vai se percebendo que está associado de prazeres, sensações, o contraste dessas sensações, né, que nos levam ao gozo, enfim. E depois vem até a questão dos vínculos, que eu acho que o Gabriel chegou a comentar muito aí no início, né? O sexo em si, ele tem toda uma relação entre dois. Tem uma intimidade, tem um vínculo emocional, tem expressões de afeto, tem muita coisa ali vinculada junto a esse ato. As carícias, né, esses toques, traz muito de como está essa comunicação do casal, né, essa sintonia. E sim, também chega a questão da reprodução, do gerar uma nova vida, né? Mas o sexo, ele vai, na minha visão, vai muito além do que simplesmente está focado numa criação, numa procriação, em especial para os seres humanos. Muito bem, porque aí esclarece que existe uma corrente, Maurício, Marlene e Gabriel, que diz o seguinte: sexo, ele não precisa, não se deve, né? Se tem uma corrente, se tem escolas
com esse pensamento, que não se deve ser feito por prazer, apenas por criação. Aí vem a doutrina espírita e diz o seguinte: olhe, tudo que fazemos que lhe dá satisfação, que lhe dá prazer, é sexo. Ó que maravilha! Ó que despertar de consciência! Ó que libertação, Gabriel! Estamos aqui agora. Nós estamos aqui de livre e espontânea vontade, estamos com satisfação de estarmos juntos, fazendo, produzindo esse programa, porque nós sabemos que a lei libertadora das consciências é a doutrina dos espíritos, o espiritismo. Logo, quando um dos nossos irmãos ouvirem um programa dessa ordem, algo vai mudar na sua vida. Você vai se sentir contagiado por outro campo energético. E, com certeza, não será mais o mesmo. Muito bem. Então, fica claro que o sexo, nós podemos usá-lo para ambas as situações e para tudo aquilo que nós desejamos fazer. Que nos dê satisfação. É uma força co-criadora. É uma e, assim, força, até o fato... energia. Hã? É uma energia criadora. Ela está sempre em movimento. Até o fato de usarmos os nossos talentos, colocar o nosso talento a serviço de uma sociedade, uma comunidade, isso também constitui uma questão sexual. Não é assim, meninos? Sim, com certeza. Muito bem, muito bem. Nós trazemos aqui, Maurício, Gabriel e Marlene, como o sexo sendo um antídoto para a adrenalina do estresse. O que é que vocês nos dizem a respeito disso, considerando que nós estamos desvendando esses significados? O sexo realmente ele tem esse papel de ser um antídoto para a adrenalina do estresse, para fazer, digamos assim, expressar ou para liberar essa energia? Vocês entenderam? Sim, sim. E entendo que isso nós podemos reforçar aqui, mas já a Marlene trouxe, né, justamente essa fala na liberação da endorfina, né, durante o ato, e toda a questão ali, um movimento que prevê o ato ou que acompanha todo o ato do sexo, ele ajuda muito essa parte da saúde mental, reduzindo não só estresse, mas em especial aquela questão da ansiedade, né, com essa liberação da endorfina, uma sensação mais relaxante e prazerosa que é possível sentir no corpo todo, né? Talvez tenha até o pico ali naquele momento do gozo em si, né? Que ali tem um acúmulo de energias e que às vezes tem até um contraste, né, de um pouco de dor com prazer. E eu acho que um exemplo bom para isso é até a nossa fome, né? Você está com uma fome, tem uma dor, tem um incômodo ali, né, interno. Só que essa dor, quando você vai para o prazer de comer, de ingerir algum alimento, parece que tem até um tempero especial ali, né? Então, eu associo muito a essa questão do sexo. Tem uma questão, às vezes, que envolve dores ali, tem uma carga, uma certa tensão, até chegar num certo momento que libera. E aí isso vem no gozo e vem mais saboroso, vem com um sabor diferente. Então, sem dúvida, ajuda, assim, junto ao estresse, Renilda. A Marlene, ela deixou bem claro também a questão dos hormônios, né? Que é a liberação dos hormônios. Então, um momento de relaxamento, e como o Maurício disse, tem as questões das dores também, mas por ser um momento de relaxamento também, vai acabar por liberando esse estresse, a tensão causada. E o que você nos disse mais, Marlene? Eu falo das preliminares, dos carinhos que vêm antes, do beijo, do toque. Isso tudo relaxa, isso tudo alivia o estresse. Porque, assim, eu vou falar do primeiro encontro, você está nervoso, ela está nervosa, mas se vocês têm a conversa e essa coisa de, como o Gabriel fala, da sintonia e da harmonia, aos poucos,
com a proximidade, com o toque, isso vai aliviando a tensão e isso vai liberando esse processo hormonal e você vai se acalmando. Mas em tudo tem um certo estresse. Antes de começar o programa tem aquele pouquinho de nervoso e depois a coisa vai se suavizando no próprio organismo. Muito bem, muito bem. Muito bem. Então a gente vai entender, diante do que vocês disseram, que o sexo ele vai agir como antídoto para liberando a adrenalina para atenuar ou para resolver a questão do estresse. Porque na atividade sexual, os sistemas endócrino, muscular são ativados para termos, então, uma experiência prazerosa e que alivia o estresse. Isso realmente é fantástico. É fantástico nós temos essa informação. Agora, alto lá. Aqui, Francisco Dornelles, Araçá, São João del Rei, Minas Gerais, ele fala assim, ele colocou como uma pergunta, mas vamos tentar entender. O sexo, o que é o sexo irresponsável? Do ponto de vista somente do prazer, a qualquer custo. Quer dizer, o sexo irresponsável do ponto de vista do prazer, mas que você faz a qualquer custo. Como é que a gente entende isso aí? Quem está perguntando é Francisco Dornelles. Eu posso responder? Acho que Pode? O primeiro caso, para a gente não descambar para o julgamento. Todo excesso é falta. Toda aquela pessoa que tem uma atividade sexual ativa está faltando, com certeza, afeto. Ele está buscando afeto e ele descamba, ele descarrega essa energia da carência no ato sexual. Porque o sexo em si, o simples fato de você pegar a mão do outro, de alguém que você ama, que quer estar perto, você nem precisa de sexo. Quando você, meu Deus, está realmente conta com aquele ombro, conta com alguém. Se você realmente gosta, você não precisa estar nessa coisa descambada. Mas voltando para a pergunta, o ato irresponsável, ou como diz, de qualquer custo, com certeza, aquele ser humano que está fazendo por qualquer custo precisa de um atendimento, precisa da nossa misericórdia, das nossas vibrações positivas para aquele, porque com certeza ele está precisando de ajuda. A energia sexual é uma energia muito poderosa. Ela nos faz fazer coisas incríveis, principalmente quando o sexo... Eu assisti muitos vídeos de animais enquanto o macaco quer conquistar a macaca fêmea. Então ele briga com os outros macacos, faz uma luta mesmo, e isso é violência, mas no reino animal isso é o mais forte que ganhou. E esse ser humano que tem essa energia e que busca ele precisa de ajuda. Porque pode ser um excelente artista, um excelente padeiro, coisas desse ligado à energia de produção, e ele não consegue, ele não foi encaminhado. Então, primeiro momento, não julgue. E se você puder ajudar, leve ele a um atendimento. Se não quer no centro espírita, mas algum apoio psicológico para essa pessoa. Você tocou no assunto, Marlene, onde a gente gostaria de perguntar o seguinte: eu tenho certeza que quem está em casa nos ouvindo está assim, eu quero saber sobre isso. Eudira Almeida, seja bem-vinda, Eudira. E o marido que tem a sua esposa em casa, tudo bonitinho, tudo certinho, mas ele busca um sexo extraconjugal. Como é que explica? Como é que a Freud, como é que a literatura explica? Como é que é isso, Maílson, Gabriel e Marlene? Você quer deixar... Eu vou responder só uma questão. Deixa eu ver, do século XVIII, era natural o homem ter a mulher da casa branca e suas escravas. Era natural. Aí pense, o psique desse indivíduo não se transforma na primeira reencarnação. Os hábitos, eles são adquiridos por milênios.
eu posso atender à vontade da sociedade, que é ter um casamento monâmico. É assim a palavra? E aí eu caso com Renilda, vou formar uma família. Mas está em mim algo que é instintivo, que eu ainda não tenho força o suficiente para vencer a mim mesmo. É natural que eu tenha outras pessoas, que eu conviva essas relações. E isso não quer dizer que minha relação em casa esteja ruim, mas eu ainda não tenho força o suficiente, isso é vontade e autoconhecimento, dizer assim, não, eu escolhi viver só com Renilda. Vai levar um tempo ainda. Gabriel, fala para a gente isso aí, Gabriel. Eu tenho 2 pontos de vista, né, que pode ser por prazer ou por poder, que relaciona muito também a isso, né, porque às vezes você tem ali tudo construído, acaba deixando tudo de lado para talvez demonstrar um poder que você pode, ou um prazer, e que a gente sabe que vai ter as consequências, porque a expiação. Então, eu acredito que tem muito essa questão da pessoa, do livre-arbítrio. Será que vai fazer por prazer ou por poder? Será que realmente vale a pena trocar algo já construído para tentar construir algo novo? Então, é uma situação assim que vai depender ali de quem está fazendo ela. Gabriel, só para polemizar um pouquinho mais. Olha só. Vai ser pelos dois, pelo prazer que eu vou ter no meu corpo físico e pelo poder que eu tenho de pagar, de bancar essas duas pessoas. E aí a gente entra no outro campo, que é o poder monetário, movimentar a energia do dinheiro, que também está ligado ao gozo. E tudo isso descamba, acredite no espiritismo, quando eu desperto a minha consciência que a minha atitude vai gerar dor para mim mesmo daqui a pouco. E esse chamado, esse momento em que a gente chama desperta, acorda, o que você está fazendo gera dor em volta de você. E, naturalmente, como a lei da ação e reação, eu vou responder por isso. Você, Maurício? Bom, falando inicialmente até da pergunta do Francisco, né, lá de São João del Rei, eu entendo que tem esse vínculo direto com o livre-arbítrio, né, e de que quando eu me permito esse tipo de relação, como o Gabriel trouxe para a gente, tem uma troca ali muito grande. Né? Então, eu quero realmente trocar com todos esses ou não? É interessante ter essa troca ou não? Acho que aí tem uma observação inicial. Né? E aí, indo até para falar da Marlene, sobre essa questão, esse movimento, de repente, ser até compulsivo. Né? Esse movimento compulsivo, esse atendimento imediato a um desejo, ele muitas vezes nos faz ignorar um ponto muito importante. Qual é? Qual é a origem? Porque quando eu olho para a origem do meu desejo, eu sei onde eu chego, eu vejo um sentido. Se eu só vou e não olho para a origem desse desejo, eu simplesmente vou e não tem, acaba perdendo um sentido da minha busca, do atender esse desejo. Né? E aí eu posso entrar justamente nesse movimento compulsivo. Ah, foi bom, quero mais e mais, eu quero instantâneo, eu quero agora. Né? Então, sim, é interessante aí observar algo nesse aspecto mental, né? Como que isso está no inconsciente, processo terapêutico, para ajudar nesse movimento, nessa busca compulsiva. E, de repente, isso pode começar encontrando na origem. O que está originando esse desejo? E isso vai ajudando nesse movimento. Né? E talvez essa compulsão tenha também a alimentar algo no caso que trouxe sobre infidelidade. Né? Talvez essa pessoa que seja infiel, que vá buscar algo fora da relação, tenha justamente já esse movimento.
né? Tem uma busca constante disso, né? De forma compulsiva, desse prazer imediato. E às vezes tem alguma contaminação até em casa, que vai ser natural. Numa relação dentro de casa, não é só o sexo. Tem outras questões que envolvem o dia a dia, tem as problemáticas do dia a dia, que vão sim, de alguma forma, contaminando isso. E de repente essa pessoa que está buscando algo fora, ela quer só o prazer. E aí, de repente, ela até pague pelo prazer fora. Porque eu só acesso a minha emoção, o prazer, o gozo, e me desvencilio completamente de qualquer outro problema que eu tenho em casa. Então, pode ser esse um outro movimento. E aí também não tem como não mencionar isso. Pode ter sim questões como buscas inconscientes, né? Se é um homem buscando uma mulher fora de casa, tem algo inconsciente que eu não recebi da minha mãe, que eu estou buscando em várias mulheres. Eu tenho esperança que na próxima mulher eu encontre o que eu busco, mas ele ainda não tem consciência que o que ele busca é algo naquela mulher, naquela primeira mulher, na minha mãe. Né? Ou, no caso de uma mulher buscando um homem, algo que eu, na verdade, busco no meu pai, mas eu não tenho essa consciência. E vou caçando, homem, homem. Quem sabe nesse próximo homem que eu conquistar, eu encontro o que eu quero. E vai atrás de um outro homem diferente. Eu não encontro e vou em outro. Né? Mas, na realidade, mais uma vez, está na origem, está na figura do pai. Então, são essas considerações nessas perguntas, Renilda. E Muito bem. seguindo o que o Maurício falou, né? Nessa busca por essa procura, ele ou ela já vai deixar de trocar energia, né? Vai acabar só gastando energia, gastando energia. Às vezes vai chegar um momento que você gastou toda a sua energia e não encontrou a pessoa certa. E aí Muito bem. pode Mas desencadear até outras coisas, Gabriel. pois Sim, é, sua colocação foi perfeita. Porque aí a isso, pessoa Gabriel. pode somar frustrações em cima de frustrações e geralmente é descambar até para algo depressivo ou nessa busca contínua ficar até muito mais ansioso. Não, será que é na próxima pessoa? Será que é na próxima? Né? E sim, vai perdendo toda essa energia, como muito bem o Gabriel colocou agora. Só Muito para bem. falar Nossa Senhora. Fale, Malene. da energia como a gente vai perdendo, é por isso que a gente chama as pessoas a estar associada a um grupo de estudo, a estar associado a algum vínculo positivo que lhe leve para frente nesse sentido. A doutrina espírita, ela liberta, e ela vai saber de você por que esse vício, por que eu trago isso comigo. Aí Maurício diz, é lá na origem, é na mãe, mas aí a pessoa diz assim, mas eu tenho uma boa relação com a minha mãe, e que não sei o quê, e sabe? Essas questões, e a gente volta a repensar a vida referente à reencarnação. Esse vício também pode ser de antes. Muito bem. Muito bem colocado por vocês essa questão aqui, pertinente ao jovem, né? Que está com outras, tem a de casa que é a certa, como eles costumam dizer, a de casa é a oficial, mas eu preciso de outras. E isso, como disse muito bem Maurício, é falta de alguma coisa. Eu preciso completar essa lacuna. E para completar essa lacuna, eu vou buscar fora, vou buscar na rua alguma coisa que me complemente. Mas dentro desse segmento, nós vamos só entrar mais numa questão, porque o nosso horário já está chegando. Tem uma questão também que é muito interessante, que vai falar para nós sobre a excitação do coração. Como é esse sistema no processo daquele prazer, seja ele lá qual for, mas existe, de fato, essa excitação do cardíaco. Como se processa isso?
Bora lá, pode falar. Tem tanto a parte fisiológica nessa Isso, a excitação parte fisiológica. do coração, né? Porque é uma atividade física, então tem todo ali um fluxo sanguíneo diferente que vai estar no corpo, né? As questões hormonais, enfim, vai ter toda essa parte, sim. E também tem, acho que a abertura justamente para esse sentir, né? Que está aqui no coração, né? Que tá, não à toa está vinculado ao coração, ao chakra cardíaco. Então tem também esse movimento da troca de energia e de excitação também por essa parte energética e por essa parte do corpo. Pode falar, Marlene. Engraçado, nós temos um grupo de estudo sobre chakras, e o chakra cardíaco ele fica justamente no meio do caminho. Os 3 para baixo, os 3 para cima. Então, é filtrado aqui. E quando uma pessoa que realmente gosta do outro, o coração dá uma acelerada diferente, né? A mão soa. Olha só o sangue circulando no corpo. Mas falando de termos científicos, quando uma pessoa está toda animada e próximo ao ato sexual, a batida média é de 70 batidas por minuto, até 100. É uma aceleração mesmo que isso acontece. E durante o ato pode chegar até 180 batidas por minuto. Esse é como se fosse uma atividade física, você estivesse correndo na esteira. É essa sensação que os músculos sentem. E deixa eu ver o que eu lembro. Aí eu lembrei de um exemplo. Quem teve parada cardíaca, algum problema cardíaco, e disse, mas o médico disse para eu não fazer. E aí um outro disse o seguinte, que pode, agora mais devagar, que não seja tão rápido, porque assim como ele aumenta, e se você não estiver em perfeito estado de saúde, você pode, se for hipertenso, a pressão subir e ter um infarto. Então, é o equilíbrio que Gabriel falou, é a harmonia que Gabriel falou, e essa sintonia, dessa paz que gera esse ato sexual. E eu vou lembrar também um dos livros de André, eu acredito que é Libertação, onde fala justamente do ato sexual, que essa energia não é nada de André Luiz, não é nada disso. São os livros de Robson Pinheiro, e ele estava falando da importância do ato sexual. E tem espíritos que se aproveitam dessa energia para condensar isso e para um campo de cura. Então, esse poder energético em que duas pessoas geram é muito importante. Faz bem aos dois, desde que ambos queiram, seja um sexo consensual. E aí, então, Marlene, você está afirmando, você afirma que a batida normal é de 70 a 100, mas quando chega a 180, significa dizer que eu já estou assim no grau máximo do prazer, da liberação do orgasmo. É isso mesmo? Sim, sim. Nossa, que negócio profundo. E em outra circunstância, isso também serve de exercício para o coração? É como se estivesse correndo na esteira. Na modalidade média. Você vai suar, você vai transpirar, você vai sentir mesmo. Muito bem. E algo interessante que a Marlene falou é a questão do gostar da pessoa, né? Porque quando você tende a gostar da pessoa, vai acabar sendo mais intenso do que é. Você vai, eu acho, superar esses limites, entendeu? Por ser uma pessoa... Você pode passar de 180. Gosta, sim, por você gostar dessa pessoa, de ter uma conexão boa com ela. Então, acho que essa parte que a Marlene trouxe, do gostar da pessoa, é muito importante também. Muito bem. Então... Poderíamos tomar... Pode falar, até pode falar. O comentário da Elisete, né? Que ela fala sobre tudo que semeia, cedo ou tarde terá de colher. A vida é um plantio. Escolha as sementes com sabedoria. Então,
eu vejo que essa escolha de com quem eu vou me relacionar é uma forma de escolher esse plantio. Então, Sim. isso está no meu livre-arbítrio. Agora, o que vem depois vai ser uma colheita quase obrigatória. Então, escolher bem com quem eu vou me relacionar. E talvez aí ajude as pessoas que estão nesse movimento compulsivo, né? De buscar sempre pessoas simplesmente por prazer. Existe sim uma opção ali, mas também um plantio. Terá uma colheita posterior. Uhum. Vale lembrar que até mesmo no primeiro momento da fecundação é a célula que escolhe que escolhe o melhor espermatozoide para ser fecundado. É o ovo. É o óvulo, como é que é? É o óvulo. O óvulo que escolhe. É o óvulo, então pronto. É o magnetismo do óvulo que faz chegar. Isso. Então, observe que mesmo aqui, já neste primeiro momento, há o momento da escolha. E vou escolher aquilo que o mais bonito, o mais, digamos assim, o mais poderoso, o mais veloz, que conseguiu chegar primeiro no óvulo. Então, nesse momento, a gente já percebe a liberdade que o Pai nos concede para fazermos, que mesmo na condição de ovo, né, é ele que escolhe quem vai fecundá-lo. Então, desta forma, nós podemos entender que mesmo no infarto, após o infarto, né, a criatura humana pode reiniciar, pode manter com regularidade a sua digamos assim... vida sexual. Sim, sim. É verdade isso, meninos? Gabriel. Gabriel está de baixo na cabeça. É verdade. Entendo que sim, pode ajudar até no processo de recuperação, né? Muito bem. Muito bem. Porque ativa a circulação. Faz caminhar pelos vasos os hormônios da alegria, da disposição. Então, sim, volta a tua atividade. Excelente. Então, os corações aí batendo forte. Mas vamos ver, para a gente ver também a questão de como é que esse processo do ato sexual, né, desse campo energético, como é que isso vai... como é que a nossa pele vai responder a essas questões? A nossa pele, o epiderme da criatura humana. Como é que manifesta? Como é que ele responde? Como é que é esse comportamento? Eu posso falar? Eu acho que tem... A mão sua, pode falar, suada, Maria, certo? pode falar. Ó, o calor que você está junto ao outro, o campo energético e magnético que gera, antes do ato, já tem aquele calor, que a gente chama de fogo, já tem aquele calor. Então, você já está ali mostrando que a sua pele, ela já tem o sangue está circulando a ponto de você sentir calor na pele, que é o maior órgão do corpo. Então, com certeza, junto desse calor, vem os hormônios. Já aconteceu o ato, eu estou plena, minha pele está ótima, brilhante. Eu acho que é por aí o caminho em relação à pele. E aí, meninos? É que, querendo ou não, nosso corpo humano ele corresponde aos prazeres, né? A alma não, mas o corpo humano corresponde aos prazeres, que ele não é nosso, mas no momento eu estou usando dele. Então, ele corresponde às questões hormonais do corpo, da pele, e não às questões mais relacionadas ao lado espiritual. Eu acredito que até possa somar, dependendo com quem, né? Esse aspecto espiritual. Mas, assim, o meu olhar para isso da pele, a pele fala de quem nós somos, dos nossos limites, né? E tem toda ali uma estimulação de pele durante o ato, que é como se dissesse assim, eu me abro para você, né? Duas pessoas, uma se abrindo para a outra, uma permitindo avançar um pouco além
né, daquilo que fisicamente nós temos nessa conexão. E eu também até ampliaria um pouco o olhar, que eu entendo que as sensações que nós temos no nosso corpo, ela tem uma ligação até com o próprio perispírito, né? Então, sim, de emoções, energia, sensações que nós temos, e por que não também nessas conexões entre pessoas, e aí conexões realmente não casuais, mas conexões reais, com emoção, exista ali toda uma movimentação de energia e até de harmonização dentro dessas duas pessoas, né, que se permitiram nesse momento. Então, sim, vai ter toda aquela sensação e um efeito posterior na pele, né? Talvez um brilho, uma maciez diferente, mas porque tudo isso realmente foi ali ativado, harmonizado de uma outra forma. Sim, nesse momento, Maurício, Gabriel e Marlene, nós, essa emoção que você acabou de trazer, que é o prazer do ato sexual, ele vai favorecer a produção do estrogênio, correto? Sim. É isso mesmo? É, o hormônio feminino que é gerado pelas trompas. Sim, o estrogênio e do colágeno natural. Então, durante o ato sexual, a temperatura corporal sobe, como Marlene já colocou aqui, né? Então, subindo, o fluxo de sangue também, né, para a superfície da pele. Então, vai estimular a pele, ela vai resistir ao envelhecimento, meu povo. Ô, meu povo, então vamos lá. Como disse esse nosso querido, foi quem que falou aqui, meu Deus, que comentou, foi Francisco, precisa ser com responsabilidade. Que de preferência que a gente escolha um parceiro, uma parceira, não importa. Nós aqui não estamos ressaltando o sexo apenas entre homem e mulher, não. O sexo de um modo geral, o sexo da forma mais ampla possível. Como eu disse Emmanuel no início, Emmanuel falou no início que ele vai expor para nós o seguinte aqui, ele diz que desde os princípios, né, o instinto sexual exprimido, amor em expansão incessante. Então, toda criatura, ele afirma, consciente, traz consigo essa energia. Logo, nós não precisamos estar rejeitando ou discriminando, né? Porque o sexo é algo que faz parte da natureza. Muito bem. Gente, o nosso momento está chegando, o nosso momento está se encerrando, a nossa hora chegando, e nós vamos precisar, então, dizer um tchau aqui aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem hoje ou ou mais tarde, e vamos, então, fazer uma conclusão com a fala de Emmanuel, quando ele diz para nós dessa forma: diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas, mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que espojamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e o aperfeiçoamento entre os homens. É com esta fala de Emmanuel que nós concluímos o trabalho desta noite, agradecendo a Maurício, a Gabriel. Gabriel esteja conosco no próximo programa, a Marlene. Isso nos deixa muito felizes. E nós vamos, então, aproveitar alguns minutos para que cada um de vocês venham proferir algumas palavras, finalizando, concluindo, passando para nós suas considerações. Fique à vontade, Marlene, como sendo a senhorita do processo, para então falar. E em seguida, Gabriel. E, por último, nosso querido Maurício. Por favor, Marlene. Use as suas energias vitais. Use sua criatividade. Use isso tudo sendo uma fonte geradora de amor.
eu perguntei a uma das pessoas que eu entrevistei o que era sexo para. Ele disse: sexo para mim é amor. Então, eu digo a vocês, quando fazemos um ato sexual com quem eu gosto, eu estou amando. E isso faz muito bem ao planeta. Que a gente aprenda, através dos nossos gestos amorosos, fazer sexos maravilhosos. Nós que somos responsáveis pelas construções das relações sólidas, a gente está em um período de muitas relações líquidas, então está sendo muito pensamento por prazer e não um pensamento de, eu gosto dessa pessoa, ela me traz uma energia boa, ela me traz uma sintonia boa. Então é importante que o parceiro que a gente escolher seja um parceiro que garanta a troca de energias e não desgaste de energias, que assim vai dar tudo certo. Complementando a fala dos irmãos, buscar realmente aonde está a origem desse meu desejo, né? E aqui hoje falando especificamente do sexo, né? Aonde nasce? Aonde está essa origem desse meu desejo, dessa minha vontade? Porque aí observando esse desejo e olhando onde eu posso chegar com isso, né? Eu consigo ver justamente o sentido. É como se formasse literalmente ali uma seta indicando para onde eu posso ir, de onde eu estava para onde eu cheguei. Né? E para que isso não seja simplesmente instantâneo, mecânico, né? Porque aí vai ser o sexo pelo sexo, né? E algo talvez muito vago, talvez um ponto solto, né? Sem uma intenção, sem algo que que seja algo construtivo para você. Né? Então, complemento com essas palavras. Muito bem. A nossa eterna gratidão a todos os nossos amigos. E nós pedimos para você, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação, mande perguntas, que nós estamos aqui para conversarmos e, na medida do possível, nós esclarecermos as dúvidas. Então, até o próximo programa, Marlene, Gabriel, Maurício. E, por favor, Gabriel, não vai embora não, viu? Fica aqui conosco para, então, nós conversarmos um pouco mais. E Maurício, nosso querido Maurício, por gentileza, faça a prece final. Convido a todos a mentalizarem o nosso Mestre Jesus, sentindo toda a sua presença e sua força, agradecendo a toda a estrutura, junto ao Tavares, a organização de Renilda, aos nossos irmãos aqui, Marlene, Gabriel, toda a audiência aqui que nos acompanha. Agradecendo profundamente tudo que aqui foi dito, tudo que aqui foi movimentado. Que essas palavras contribuam individualmente na evolução, na orientação, talvez no consolo e até conforto de cada um de nós. E sigamos nessa luz e nessa força do poder maior. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Tchau, tchau. Até mais tarde. Tchau, obrigado. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.